Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara, faço parte da Universidade Estadual do Goiás e eu faço licenciatura em Matemática. E hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como que é o estágio supervisionado 2, que no caso foi o meu estágio, que ocorreu nos anos finais do ensino fundamental. No caso, sexto ao nono ano do ensino fundamental. E, bom, gostaria primeiro de ressaltar para vocês como que é importante para nós profissionais fazer o estágio supervisionado. Basicamente, o estágio supervisionado é aquele momento em que você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu em sala de aula lá atrás na faculdade. Eu sou uma futura professora de matemática. Particularmente, eu gosto muito de matemática, eu gostei muito da minha profissão. Desde criança eu sempre quis ser professora. Quer dizer, basicamente não era querer ser professora. Eu sempre quis estar dentro de uma área de exatas. Eu sempre gostei muito de matemática, de física. E eu queria estar nesse meio. E aí, quando eu estava com 15, 16 anos, eu descobri que eu queria ser professora, porque eu gostava muito de ensinar. E, pra mim, a experiência do estágio supervisionado foi essencial, porque foi lá que eu tive a certeza que realmente eu escolhi uma profissão que eu gosto e que eu quero para o meu futuro. Eu sei que não é uma profissão que é bem valorizada, mas é uma profissão que eu gosto. Eu acho que a gente tem que escolher a nossa profissão por amor, porque é algo que você vai ter por toda a sua vida. Então é importante você escolher algo que você realmente goste, que você queira levar isso adiante. E o estágio, basicamente, é muito importante por isso, porque é um momento que você vai realmente ver se você se identifica com aquela profissão, se você realmente gosta do que você vai fazer pelo resto da sua vida. Ok, tem gente que começa uma faculdade, faz o estágio e ele até gosta no começo, só que depois ele acaba mudando. Mas o estágio é muito importante para você, basicamente, descobrir de que forma você pode pensar se você realmente se encaixa naquele meio. E bom, o meu estágio supervisionado, falando sobre o meu estágio supervisionado, ele foi uma experiência muito boa para mim, porque eu fiz em duas escolas. A parte primeira eu fiz em uma escola de ensino fundamental 1, né, que foi ensino fundamental 2 também, do sexto ao nono ano, só que eu não dei aula. Eu só dei uma aula no estágio 1, que foi uma aula sobre, acho que foi probabilidade. Se eu não me engano, foi probabilidade. E essa aula foi muito legal, porque eu amei os estudantes, eu tive uma ótima interação com os professores de matemática de lá e eu tive um total domínio da aula, tanto é que o professor regente de lá, ele anotou no meu relatório de estágio que eu tive um domínio muito grande com a aula, porque os estudantes eram estudantes do oitavo ano e eles eram meio agitados. E eu consegui dominar eles e fazer com que eles entendessem. Na verdade, não foi probabilidade, gente, foi educação financeira. Foi educação financeira, porque eu ainda dei um exemplo sobre como eles podiam fazer empréstimo para comprar um carro. E foi muito legal isso, a interação que a gente teve entre uns aos outros. No final, eu tive feedbacks muito bons dos professores e dos alunos também, que até eles mesmos queriam que eu ficasse dentro da sala de aula com eles, mas infelizmente eu ainda não posso. E no meu estágio supervisionado 2, que foi esse do segundo, que foi do sexto ano também, no ensino fundamental, foi em outra escola. E eu tive que novamente me reconectar para me ver como que ia ser essa aula. E eu fiz uma aula no oitavo ano também. Realmente eu gosto muito do oitavo ano, gente. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito das matérias, dos conteúdos do oitavo ano. E aí, eu fiz uma matéria eu expliquei uma matéria, um conteúdo sobre radiciação e potenciação para uma sala de oitavo ano. E foi muito bom, porque eles compreenderam e eu tive essa certeza que eles compreenderam, porque eu apliquei um exercíciozinho básico com o uso de flashcards, que são bloquinhos, mini bloquinhos assim,
que você dá uma pergunta para o aluno e ele responde sobre o que ele aprendeu na sala de aula, ou então esse flashcards ele pode ter uma mini revisão do que você entendeu, você aplicou dentro da sala de aula. E o meu flashcards foi desse jeito. Quer dizer, a minha aula foi basicamente assim. Foi a aula que eu mais gostei, gente. E foi basicamente assim. Eu apliquei o conteúdo, eu expliquei cada partezinha do conteúdo e depois eu apliquei flashcards, que foi... Eu coloquei nesses flashcards perguntas sobre a aula que eles deveriam responder. Cada estudante pegou 3 flashcards e eles responderam para mim no quadro. Aqueles que não sabiam responder sobre potenciação e radiação, que eram basicamente exercícios mesmo de fixação, os meus amigos, que são estagiários também de matemática, e eu fomos auxiliar eles no quadro para eles resolverem cada partezinho do nosso conteúdo. Tinham lá questões de soma de potências, tinham a mistura de potenciação e radiação juntas, e no final da aula todos me deram bons feedbacks também, eles falaram que foi uma aula totalmente interativa e eu pude ver que realmente foi uma aula boa, porque não teve aluno emburrado, não teve aluno que não quis fazer, todos eles compartilharam, interagiram entre eles mesmos. Com nós, que somos estagiários, eles também interagiram e explicaram como é que eles entendiam, se eles tinham entendido certinho, como é que fazia a potência, o que é uma potência de zero, enfim, foi muito bom essa aula. Para mim, o estágio supervisionado foi muito bom porque eu tive a certeza que realmente eu queria ser professora. E, basicamente, essa fase da nossa faculdade é uma fase essencial para o nosso desenvolvimento profissional. Ela permite a gente entender como é que a gente vai aplicar a teoria que a gente aprendeu na faculdade dentro da sala de aula. E isso já faz com que você, professor, você médico, você advogado, já saiba como atuar e como você vai interagir naquele meio que você está. Então, gente, foi basicamente isso o vídeo de hoje. Foi para falar um pouco sobre como que o estágio é tão importante na nossa vida, que é uma parte essencial que a gente vai estar conectando a teoria que a gente aprendeu com a prática que a gente vai estar agora fazendo no estágio. E o meu estágio basicamente consistiu no ensino fundamental, tive ótimas perspectivas, tive certeza que eu realmente quero atuar como uma profissional da educação. E é basicamente isso a aula de hoje. Era só para me dar um feedback para vocês como que o meu estágio supervisionado foi e o que eu acho importante para estar no estágio supervisionado como uma iniciativa na nossa faculdade. E é isso, galerinha. Até a próxima. Muito obrigada por assistir até aqui.